Let's start our class number 1. Vamos começar aí nossa aula número 1. Nessa aula, eu preparei para vocês palavras e frases super importantes. São palavras e frases, expressões que a gente não vai ter como fugir de não usar. A gente vai usar essas frases em algum momento da nossa vida. Eu diria até que na maior parte dos momentos da nossa vida, né? Então são as palavras e frases aí mais importantes quando a gente inicia o aprendizado de inglês. Então nós vamos começar com os greetings. O que são esses greetings? São os cumprimentos. Então nós vamos iniciar a aula de hoje com greetings. Então, os greetings são cumprimentos, não importa se é cumprimento de quando eu estou chegando em algum lugar ou quando eu estou saindo, né? Então, não importa se eu estou iniciando uma conversa com alguém ou me despedindo desse alguém. É greeting de qualquer forma. Mas nós vamos começar com os de chegada, né? Então, eu sempre cumprimento aqui, sempre que eu inicio uma aula, uma live, eu sempre cumprimento vocês com algum greeting. Então eu vou ensinar para vocês entenderem o que eu estou falando no início de todas as aulas, de todas as lives, e aí para vocês cumprimentarem também, tá certo? Então, os mais básicos são hi, hello, hey. Esses são os cumprimentos mais básicos, né? Que todos significam oi, olá. Então, não tem essa questão de, nossa, é informal demais eu dizer hi para alguém. Não tem problema nenhum. É um cumprimento como outro qualquer, tá certo? Então, primeiro, hi, hello, hey. Esses aí, para quem me acompanha já há um tempinho, já estão carecas de saber, porque eu uso muito para cumprimentar vocês, né? Então, esses aí são os cumprimentos mais básicos. Repetindo, hi, hello, hey. Nós pronunciamos com som de R mesmo, tá? Então, todas essas três palavras começam com H, mas tem som de R, tá certo? E aí, temos outros cumprimentos também, que a gente utiliza as partes do dia para cumprimentar. Eu cheguei aqui para vocês e disse Good morning, my students. Então eu utilizei esse cumprimento porque nós estamos na parte da manhã, certo? Então, o primeiro cumprimento aí, Good morning. Good morning. Esse cumprimento é utilizado então para a parte da manhã. Se a nossa aula fosse na parte da tarde, eu diria para vocês good afternoon. Então, tarde é afternoon. Então, boa tarde. Good afternoon. Aí, olha só, a gente tem uma diferençazinha de pronúncia entre essas duas expressões. Por quê? A palavra good termina numa consoante, letra D. E morning começa também com uma consoante, a letra M. Então, quando a gente vai falar essas duas palavras, a gente dá uma pausazinha maior. Good morning. Porque são duas consoantes juntas. Agora, quando nós temos uma consoante e uma vogal, a gente consegue unir e o som fica parecendo como se fosse uma palavra só. Então, nesse caso, da tarde, o good continua aqui igual, né? Termina com uma consoante. O afternoon começa com uma vogal, a letra A. Isso no inglês, quando acontece, a gente une o som dessas duas palavras. Então, ficaria good afternoon. Tá vendo que é mais rápido? Não tem pausa entre essas duas palavras, diferente do good morning. Eu meio que tenho que completar a palavra, né? Eu fecho a boca para poder iniciar a outra palavra. Na expressão de boa tarde, não. Eu dou sequência como se fosse uma palavra só. Good afternoon. Então, repetindo, good morning, good afternoon. Tá certo?
Mas enquanto vocês estiverem aprendendo, pode dar pausa sim, sem problemas. Good afternoon. E aí, com a prática, vocês conseguem fazer essa junção de som, tá certo? Essa junção das duas palavras é apenas no som, quando a gente estiver falando. Na escrita não interfere, são duas palavras mesmo, tá certo? Vou apagar aqui para poder conseguir escrever o nosso boa noite, né? Já que a gente já escreveu o cumprimento aí da parte da manhã e da tarde, vamos aí para a parte da noite. Na parte da noite nós temos duas frases que a gente utiliza. Quais são? Então, primeiro nós temos o good evening. E depois temos good night. As duas significam boa noite. Mas qual que é a diferença entre as duas? Tem um determinado horário para utilizar? Não, não é questão de horário. O good evening a gente utiliza para um cumprimento de chegada, né? Então, quando eu iniciar uma conversa com alguém na parte da noite, eu utilizo o good evening. Por exemplo, alguém aí estuda à noite ou trabalha à noite? Se vocês chegarem nesse local, seja aí a faculdade, a escola, seu trabalho, se já for no momento da noite, você vai utilizar o good evening. Agora, quando você estiver saindo desse local, mesmo no momento da noite, mesmo que tenha sido aí 1 hora depois que você falou o good evening, você vai utilizar o good night. Então, good evening quando eu estou chegando ou vendo a pessoa pela primeira vez, iniciando a conversa. O good night quando eu estiver saindo do local, me despedindo da pessoa. E também quando a gente estiver indo dormir, porque acaba sendo uma despedida também, né? Então, quando a gente for dormir, nós vamos falar para as pessoas good night. E aí acontece a mesma coisa do good morning, good afternoon com essas duas aqui. Good evening começa com vogal, então nós vamos emendar o som. Good evening. E night começa com consoante, então não vamos emendar o som. Good night, tá certo? Mas, como eu disse, pode falar todas pausadas até vocês conseguirem praticar. E aí depois eu vou ensinar a questão da prática, que vocês vão ter os áudios dessas palavrinhas novas lá no Telegram, tá certo? Então, repetindo aí, começando com a manhã. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Esses são os cumprimentos em relação à parte do dia. Como a gente finalizou aqui com good night, que é um cumprimento de despedida, vamos ver aí outros cumprimentos de despedida então. Que como a gente já viu, né, os outros cumprimentos básicos de chegada, nós vamos ver os básicos de despedida também, que não tem relação nenhuma com parte do dia. Então, os primeiros aí que nós vamos ver são goodbye, depois bye bye, ou somente bye. E aí, qual que é a diferença entre esses três cumprimentos? Eu posso utilizar os três como um simples tchau, mas, de acordo com a origem da palavra, tem uma diferença de significado sim. O goodbye, o significado dele correto é adeus, mas eu posso utilizar como tchau, simplesmente, porque o adeus é uma despedida forte, né? A gente utiliza quando a gente não vai ver a pessoa mais, ou que vai demorar um tempo enorme para eu ver essa pessoa novamente. Então, aqui pra gente no português, o adeus a gente utiliza dessa forma. No inglês, o goodbye vai ter o significado de adeus dependendo da minha entonação. Então, se for, e dependendo da situação também, do contexto. Então, por exemplo, se eu for mudar aqui do Brasil, não vou morar aqui mais, eu posso dizer
goodbye para as pessoas que eu estou deixando aqui. Ah, mas mesmo que eu vou voltar, eu tenho planos de vir aqui visitar. Beleza, mas vai demorar um tempo, não vai? Então, eu posso usar esse goodbye com esse sentido de uma despedida, porque eu vou demorar para ver essa pessoa. Outro exemplo, se eu estou brigando, né? Briga entre casal, dois aí namorados estão brigando, terminam o relacionamento. Um vai falar pro outro goodbye. E aí se falar com raiva, com esse sentido aí de término de uma relação, também é adeus, porque tá sendo algo mais forte, né? Ali dentro daquele contexto. Mas se eu simplesmente estou conversando com uma amiga e aí na hora de ir embora eu digo goodbye, é simplesmente um tchau, tá certo? Então vai depender aí da situação e da minha entonação. E como tchau, eu posso utilizar também bye bye, que seria aí, né, utilizando só a última parte do goodbye, ou simplesmente bye, que aí é a forma mais encurtada, né, a mais simples das três. Então, repetindo, goodbye, bye bye, bye. Nós temos outras despedidas também. Por exemplo, eu posso utilizar a despedida see you tomorrow. E aí pode ser tomorrow, later, next class. Qual que é a diferença entre eles aí? See you. See you sozinho seria um até mais, até logo, né? Eu posso utilizar ele sozinho. Mas se eu quiser enfatizar quando que eu vou ver a pessoa novamente, eu posso utilizar see you tomorrow. Por exemplo, eu posso falar isso para vocês no final da aula aqui, porque amanhã temos outra aula, né? Então seria see you tomorrow ou see you next class. Vejo você ou vocês na próxima aula. Também posso utilizar, em vez de next class, next week, próxima semana. Então esse aqui tem várias variações. Tem a outra aqui, see you later, vejo você depois, vejo você mais tarde, até mais. Então esse é o que mais tem variação. Se eu quiser enfatizar quando que eu vou ver a pessoa novamente, eu coloco depois do see you. Se eu não sei quando eu vou ver a pessoa novamente, eu posso utilizar see you later ou simplesmente see you, tá certo? Então, repetindo, see you tomorrow, see you later, see you next class. Então, e tem outras variações também, como eu disse, mas ao longo das aulas vocês vão vendo, né? Quando eu passar textos, diálogos, vocês vão aprender essas outras variações. Porque não adianta eu passar uma lista de 100 palavras aqui que a gente não vai memorizar, né? Não é assim que se estuda. Então a gente vai aprender um pouquinho, praticar bastante, aí sim a gente memoriza, aprende de verdade e aí a gente vai dando continuidade, né? Mas eu vou passar aí uma última despedida, eu gosto muito dela, eu acho muito bonita, tanto no português quanto no inglês, que é take care. Take care significa se cuide. Então, eu posso utilizar isso para despedida também. Muitas pessoas utilizam, né, no português. Eu acho muito bonito, muito carinhoso, né? Você falar para a pessoa se cuidar, é uma forma de atenção, preocupação. Então, nós temos essa expressão no inglês também, que é take care. Eu posso falar pausado, take care, mas os americanos, eles tendem a fazer essas junções de palavras, né? Como eu disse. Então, toda vez que for possível que tiver consoante vogal ou vogal consoante, a gente vai unir as duas palavras no mesmo som. Então, ficaria take care, certo? Repetindo aí todas as despedidas. Goodbye, bye bye, bye, see you tomorrow, see you later, see you next class, take care. Então, essas aí são algumas das despedidas que a gente mais utiliza. Então, às vezes eu cumprimento alguém e aí a gente tem a mania de perguntar como que a pessoa tá, né?
Às vezes a gente nem quer saber tanto, né? Mas a gente tem esse costume, né? Olá, tudo bem? Joia, tudo bem e você? Então, a gente tem esse costume de fazer essa pergunta, certo? No inglês também temos. E a maneira mais comum, a mais usada de maneira formal é o How are you? Então, a pergunta seria How are you? Como você está? E aí, essa pergunta eu posso utilizar após qualquer cumprimento daquele que a gente viu, né? Daqueles que a gente viu. Então, eu posso dizer Hi, how are you? Hello, how are you? Good morning, how are you? Então, eu posso utilizar qualquer cumprimento e em seguida fazer a pergunta do How are you? E como que a gente responde, né, esse How are you? Então, na maioria das vezes, mesmo que não esteja tudo bem, a gente, por formalidade, por educação, a gente fala que tá tudo bem, né? Então, as respostas mais comuns são falar que tá tudo bem. E quais são elas, né? Então, eu vou falar que eu estou bem. Então, eu vou utilizar I'm fine. I'm fine. Mas esse fine, que é bem, posso trocar por outras palavras também, né? Pode ser great. Great é ótimo, é mais que bem, né? Mas então eu posso utilizar também. Posso usar o good, que é bom, né? Vou até contar uma coisinha aqui pra vocês sobre esse good. Quando eu estudava, eu nunca aprendi que a gente poderia falar I'm good. Nunca aprendi, nunca vi na escola, nunca vi nada disso. Então eu só ouvi as variações I'm fine, I'm great. E aí, por consequência disso, né, por intuição, como eu nunca ouvi dentro da escola, nenhum professor nunca falou, nenhum diálogo eu ouvi isso, né, nunca ouvi ninguém utilizando good, eu aprendi sozinha que não poderia falar I'm good. Não usaria. Já que good é bom ou boa, faz sentido. A gente não utiliza eu estou boa, né? A gente não responde assim, eu estou bom. A gente fala eu estou bem. Então, beleza, fine, great, tudo bem, tá certo, né? Mas I'm good, não faz sentido, porque se a gente for traduzir, no português a gente não utiliza, eu nunca tinha ouvido falar no inglês, então não existe, não pode falar assim. Só que aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu ouvi muita gente falando I'm good. E aí eu falei, poxa gente, mas não é errado? Eu na minha cabeça achando que era errado. E aí eu conversava com meus colegas de trabalho. Hey, how are you? I'm good, and you? Gente, não faz sentido, né? Eu achando que era errado. Até que um dia eu conversei com um colega de trabalho e aí eu falei assim, nossa, eu achava que era errado responder I'm good no inglês, porque no português é errado, né? As pessoas não usam. Aí ele, não, é utilizado sim. Então, se alguém algum dia falar pra vocês que é errado responder I'm good, não acreditem, tá? Porque quando vocês tiverem a oportunidade de ir nos Estados Unidos, eu acredito que vocês vão ouvir assim como eu ouvi muito lá, né? Então, pode sim responder I'm good, tá certo? Então, só uma curiosidade aí. E se eu não estiver tão bem, tiver aí mais ou menos, eu posso utilizar so. How are you? So. Mais ou menos. O dia não tá tão bom assim, né? Então, eu posso responder dessa forma, so. Ou eu posso responder not bad. Então, not bad. O que seria isso? Tá indo. Tô indo. Tá mais ou menos também, né? Então, é algo assim, nada mal, mas também não tá bem. Então, é pra quando a gente estiver indo naqueles dias mais ou menos. E se, por um acaso, o dia estiver ruim, eu espero que vocês nunca utilizem essa resposta de verdade. Mas se eu quiser falar que eu tô mal, que
não tô bem, aí eu posso utilizar somente o bad. Aí eu posso utilizar. Ou I'm bad, né? Eu posso falar que eu estou mal. I'm bad. Tá certo? Então, esses primeiros exemplos aqui é para quando a gente tá bem, né? Então, se eu tô bem, eu posso utilizar um desses aqui para responder o How are you? Como você está? Esse daqui, mais ou menos. Então, esses exemplos aqui para quando a gente tiver assim, um dia mais ou menos. E os por últimos, quando a gente estiver mal. Então, para vocês lembrarem aí os exemplos, aí lembrem aí das carinhas. Eu gosto de dar uns exemplos assim às vezes, isso aí eu nem faço distinção, né? Idade de aluno, não tem porquê, né? Às vezes eu faço umas brincadeirinhas, uns joguinhos, né? E aí muitas pessoas podem achar que é meio infantil aquela atividade. Mas nós adultos também aprendemos de forma lúdica, né? Então é fácil a gente memorizar às vezes com figuras, com brincadeiras, com analogias. Então, sempre que possível, eu vou fazer umas brincadeirinhas assim para vocês conseguirem memorizar melhor, porque é uma das formas de aprendizado mesmo para adultos, tá certo? Então tá aí as carinhas para vocês lembrarem. Uma outra dica para quando vocês estiverem estudando, para facilitar a memorização de vocês, não precisa ser da mesma forma que eu faço aqui, tá? Às vezes eu mesclo as cores para poder facilitar o seu entendimento. Então eu pus a pergunta aqui de uma cor, as respostas de outra cor. É bom vocês fazerem isso nas anotações de vocês, porque facilita a memorização também, tá? Então é uma maneira de facilitar. Para quem é visual, é muito bom estudar dessa forma, né? Então utilizar figuras, utilizar cores diferentes. Toda vez que for uma observação, utilizar essa cor determinada. Colocar uns post-its, né? Uns papeizinhos para observação, de lembrete. Quem é visual utiliza muito isso. Eu já falei aqui antes sobre essa questão de aprendizado, né? Quem é visual, auditivo, mas depois eu vou falar novamente para ajudar o estudo de vocês, tá certo? Então, repetindo aí as nossas frases. How are you? I'm fine. I'm great. I'm good. Oh, so. Not bad. I'm bad ou bad. Certo? Então, esse aí é um complemento dos nossos cumprimentos que a gente viu antes. Agora sim, eu vou passar umas frasezinhas que são extremamente importantes. Não são cumprimentos, mas são muito utilizadas, né? Então, vou começar aí com o thank you, que é obrigado, obrigada, né? No inglês a gente não tem distinção aí de gênero para essa expressão. Então, tanto homem quanto mulher vai falar thank you. Não tem aí distinção igual no português. Thank you. É obrigado ou obrigada. Mas a gente tem uma variação desse thank you, que é o thanks. Thanks. É a variação do thank you, porém é um pouco mais informal, né? Então, se eu estiver numa situação que eu estou conversando com uma pessoa que eu não conheço, eu não tenho intimidade com essa pessoa, é melhor utilizar thank you. Agora, se for uma conversa normal, informal, com pessoas que eu conheço, ou uma situação que não exige formalidade, tem problema nenhum utilizar thanks, ok? Mais pra frente, quando a gente aprender mais palavras, eu vou frisar isso novamente, mas já adiantando, já que aprendemos essas duas palavras, nós temos aqui o TH, né? Então, nas duas palavras aí começa com TH. O TH no inglês, ele tem um som que não existe no português. Então, é um dos sons mais difíceis para a gente reproduzir, porque não tem nada parecido
no português. Então, ele não é som de T, não é som de F. É uma mistura aí que sai um som soprado, mas não é som de F, tá certo? E como que eu consigo reproduzir esse som do TH? A gente vai colocar a ponta da língua na ponta do dente. Thank you, thank you. E aí, quando eu coloco a pontinha, a língua e o dente, né, vai ter um espaçozinho bem pequenininho e aí que vai sair o som. Por isso que sai soprado, tá certo? Então, thank you, thanks. Pra gente treinar isso, tem uma atividade aí bem bacana que a gente pode falar a seguinte frase: sopa de cebola sem sal. É feio mesmo, tá? Mas é bom pra gente ir treinando. Então vocês vão falar sopa de cebola sem sal e no início de todas as palavras vocês vão colocar a ponta da língua na ponta do dente. Então eu vou repetir: sopa de cebola sem sal. Tá certo? Treinem aí na frente do espelho, não treina na frente dos seus familiares, dos seus amigos, porque na maioria das vezes quando a gente está praticando, está conhecendo, a gente cospe mesmo, tá? Não é problema, a gente está aprendendo. Às vezes até depois que já sabe, já vi vários americanos cuspindo também para falar essas palavras, tá? Não preocupem que não é coisa de outro mundo. Mas treinem na frente do espelho para vocês até conseguirem ver o que vocês estão fazendo na hora de falar essas palavras, tá? Para vocês acharem uma maneira mais confortável de colocar a língua no dente. Porque não é algo comum, a gente não fala assim em palavra nenhuma no português, certo? Então, para vocês conseguirem treinar, olha no espelho. É bom vocês fazerem isso, né? Quando estiver praticando qualquer conversa, qualquer frase nova, treina algumas vezes na frente do espelho para vocês verem onde que tá minha língua, o que eu tenho que fazer para falar essa palavra corretamente. É uma maneira excelente para a gente treinar pronúncia de palavras novas, tá certo? Então, para falar o thank you e o thanks, pontinha da língua no dente, tá certo? E aí, como que eu respondo esse thank you ou thanks? Eu vou ensinar uma maneira que é a mais comum, mas mais pra frente nós vamos aprender outras, porque existem outras. Então a mais comum é you're welcome. You're welcome. You're welcome. Então agora nós temos um R aqui, né? Então ele sai um pouquinho mais cantado mesmo, né? You're, né? Ele não é seco, não é pontual, a gente estende ele um pouquinho mesmo, tá? E tem que enrolar a língua para falar, né? You're, certo? E welcome para completar a expressão. Nessa expressão, nós estamos dizendo de nada, por nada. Mas o welcome sozinho significa bem-vindo, bem-vinda, tá? Então, vão ter várias palavras, várias expressões que uma palavra sozinha significa uma coisa, dentro de uma frase com outra palavra é outro sentido completamente diferente. A gente vê isso no português também, né? Gírias, expressões, regionalismos. Então isso acontece muito no inglês também, então não se assustem. Welcome sozinho é bem-vindo, bem-vinda. You're welcome seria aí por nada, pra gente responder o thank you. Então são palavrinhas aí muito utilizadas. Uma outra frase que é muito comum e é muito importante também é o excuse me. Então, excuse me. Então, esse som aqui, ó, do X, depois daqui umas 3 aulas nós vamos aprender o alfabeto, mas o som do X, para quem gosta aí de quadrinhos, de filmes de super-heróis igual eu, lembra do X-Men. Então, quando a gente tem palavrinhas que começam com X, a gente vai utilizar esse som. Excuse me. E o que é esse excuse me? Com licença. Então, se eu for entrar em algum local, se eu preciso chamar a atenção de alguém para poder perguntar algo, né? Pedir uma informação na rua, por exemplo. Então,
é um com licença para local e para pessoa, né? Para eu poder iniciar uma conversa, para pedir uma informação, enfim. Então, excuse me. E nossa última frase é importante para quem está aprendendo, estudando inglês. Muitas vezes a gente vê um objeto e aí eu não sei o nome, né, desse objeto em inglês. E aí eu preciso perguntar como se fala. Às vezes eu tô com um objeto ali, eu posso apontar, posso mostrar, mesmo que seja uma foto desse objeto. E aí eu quero perguntar como que se fala em inglês. Então eu vou utilizar a pergunta em inglês. Então eu perguntaria assim: How do you say in English? Então, se eu for perguntar, por exemplo, vamos supor aí o celular, que tá aqui gravando pra gente fazer essa aula. Se eu tivesse aqui com o meu celular na mão e eu quisesse perguntar para alguém, como que fala celular em inglês? Eu posso perguntar, How do you say in English? E aí a pessoa me responderia, cell phone, cellular phone. Então, eu posso, dessa maneira, apontar ou qualquer objeto que eu queira saber o nome. Se eu não tenho o objeto na minha frente, perto de mim, e eu estiver conversando com a teacher, com a professora, que sabe português, né? Então, nós estamos numa aula de inglês, mas a gente conversa em português para os primeiros entendimentos, eu posso utilizar o nome da palavra que eu quero saber em inglês aqui. Nesse pedacinho aqui, ó. Aí eu posso colocar a palavra que eu quero saber in English. Então, por exemplo, How do you say celular in English? Então, eu quero saber como que se diz celular em inglês. Então, eu vou te responder cell phone. Ah, how do you say casa in English? House. E assim por diante. Então, quando vocês quiserem me mandar uma pergunta, alguma palavra que vocês não saibam fazer, me mandem essa pergunta aqui, tá certo? How do you say a palavra que vocês querem aprender em inglês in English. Então, quando vocês quiserem saber uma palavra nova em inglês, que vocês estão com dúvida, não achando no dicionário, ou nem quis procurar no dicionário, podem me perguntar, mas eu quero com essa perguntinha aqui, tá certo? Então, repetindo aí a pronúncia das palavras novas. Thank you. Thanks. You are welcome. Excuse me. How do you say in English? Então, essas são frases aí muito importantes para nós que estamos iniciando no inglês, tá certo? E aí eu vou ensinar algo agora que a gente vai utilizar para a aula de amanhã, tá certo? Então eu vou introduzir aqui, vou ensinar esse conceito, mas a gente vai ver a aplicação mesmo na aula de amanhã. Então eu vou ensinar para vocês articles, artigos, tá certo? Então, são os articles. Articles, artigos. E aí, os artigos a gente utiliza antes do nome de qualquer coisa, né? Pode ser nome de lugar, nome de objeto, né? Então, o artigo é o que vem antes, ele acompanha aí nomes, tá? Quando eu digo nomes, não é nome de pessoa, tá? Então, é lugar, evento, objetos, tá certo? Um sentimento, talvez. Então, isso aí que são esses nomes que eu tô falando, são os substantivos, tá certo? Às vezes eu falo assim, já de cara substantivos e já assusta, né? Ah, eu não gosto de gramática, eu não sei português, não gosto de português, mas aqui o que for necessário a gente vai aprender, tá? Então, os substantivos é o que dá nome a qualquer coisa. E os artigos é o que vem antes desse nome. Por exemplo, se eu falar para vocês, eu tenho um quadro branco. Esse que vem antes do nome quadro é um artigo, tá certo? Então, quais que são os artigos que a gente tem? Artigos
indefinidos e definidos no português. No inglês, nós temos só 3. São 2 indefinidos e apenas um definido. Então, vamos conhecer aí os artigos indefinidos. No inglês, nós só temos esse e esse. A ou a e an. Eu vou explicar aqui porque que eu falei ou, tá? Então, nós temos esses 2 artigos. O que eles significam? Os 2 significam um ou uma, tá? Por isso que ele é indefinido. Quando a gente fala um ou uma coisa, é algo qualquer. Eu não estou especificando, né? A Carolina trabalha em uma escola. Eu não disse qual escola que é. É uma escola qualquer. Então, esse uma escola é indefinido, porque eu não especifiquei. E aí, tanto a quanto an significa um ou uma, os 2. E aí, qual que eu vou utilizar então, afinal de contas, né? Eu disse que o artigo, ele vem antes do substantivo, né? Então, o substantivo que vem depois que vai determinar qual que eu vou utilizar. O a eu vou utilizar antes de um substantivo que começa com consoante. Então, antes de consoante. Certo? E o an é antes de vogal. Então, se o meu nome da coisa que eu estou falando começar com vogal, eu vou usar an, tá certo? Tem umas palavrinhas no inglês, mas não se preocupem com elas agora, são poucas palavras, tá? Que não é exatamente a letra que vai determinar, e sim o som da letra, tá? Vou dar um exemplo. A letra H, que eu falei lá nos cumprimentos, né? Os cumprimentos que a gente viu. Hi, hey, hello, eles começam com a letra H, certo? E aí eu falei que tinha som de R. Mas nem todas as palavras no inglês que começam com H tem som de R. Algumas vai ter o som da vogal que vem depois. O H é mudo, igual no português, né? Igual quando a gente fala hotel. Começa com H, mas não tem som, né? O nosso H aqui no português, ele não tem som. E no inglês, algumas palavras o H tem som, outras não tem. Então, a regrinha original fala que eu vou usar a antes do som de consoante e o an antes do som de vogal, tá certo? Mas, de forma geral, eu vou olhar se a palavra começa com consoante ou com vogal, porque são poucas palavras que a gente tem que preocupar com essa questão do som. Então, pode observar se é consoante ou vogal, sim, tá? À medida que a gente for vendo textos, vocabulários novos, aí vocês vão aprender o som e vocês vão conseguir fazer essa diferenciação, tá certo? Mas a maioria das palavras que a gente vai observar é essa questão do H, tá? Que tem palavra que tem som de R, tem palavra que é mudo. O som do H é mudo, tá certo? Então, esse A que eu falei aqui, A ou A, por que que eu falei A ou A? Eu posso falar das duas formas. Quando eu estiver falando como artigo, article. Se ele estiver antes de um nome de alguma coisa, ele pode ter esses 2 sons. Ah, Bruna, mas qual que eu vou falar? O que você preferir, tá? Não tem diferença. Algumas pessoas, algumas regiões falam A, porque é o som do A lá no alfabeto, que a gente vai ver depois. E algumas pessoas falam A, igual a gente fala a letra aqui no português mesmo, tá? Então, por exemplo, esse A vem antes de uma consoante, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Um carro. Então, se eu quiser falar um carro, aí vai ser o artigo a e o nome carro em inglês, que é car. Então, eu posso falar a car ou a car. Os dois estão corretos. E vocês vão ouvir as duas maneiras dependendo do local onde vocês estiverem. Tem pessoas que falam a car,
tem pessoas que falam a car, tá certo? Então, as duas maneiras estão corretas. Pode praticar aí aqui, ficar melhor para você nas frases, que a gente vai ver amanhã, e escolher a que você quer falar. Mas a gente aprende que pode ser as duas formas, porque se eu for ouvir, né? Eu escolho a que eu vou falar, mas eu não escolho o que o outro vai falar comigo, certo? Então, a gente aprende aí as duas maneiras. Agora, o and não tem outra maneira de falar, não. É só essa mesmo, and. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou falar dessa palavrinha aqui. An apple. Então, é uma palavrinha muito comum, né? Significa o quê? Maçã. Então, eu quero dizer que eu tenho uma maçã. Então, eu vou usar an apple, tá certo? Quando a gente for ver alfabeto, eu vou explicar a questão dessa palavrinha aqui, que muitas pessoas falam apple, né? Mas o correto é apple. Imagina que aqui tem uma letra E com acento. Então, ela é a mais forte mesmo da palavra. Apple, tá certo? Então, an apple. Esse an só tem essa maneira da gente falar. Então, olha só. Começa com consoante. A gente utiliza a. Começa com vogal. A gente utilizou an. Mas as duas significam um ou uma. No português, a gente diferencia se a palavra que vem depois é feminina ou masculina, né? Então, eu vou utilizar um carro, porque carro no português é uma palavra masculina. Eu usaria uma maçã, porque maçã é uma palavra feminina no português. No inglês não existe isso, tá? Palavras comuns, substantivos comuns, não tem distinção de feminino e masculino. As palavras, elas não têm gênero. As coisas, os objetos não têm gênero. Não precisamos preocupar com isso, né? Então, olha só que beleza. É algo que a gente tem, às vezes, dificuldade lá na escola e no inglês não vai precisar preocupar com isso. Não vai ter essa dificuldade, tá certo? E aí, como significa um ou uma, eu só vou usar o a ou o an se as minhas palavrinhas estiverem no singular. Se por um acaso eu quisesse falar carros ao invés de carro, eu não usaria esse a aqui. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui no plural, cars, eu não vou usar esse artigo na frente. O que eu uso então, Bruna? Nada. Não usa nada. Então, a e an é só para singular. Então, anotem aí. Para singular. Palavras no plural, não vamos colocar nem a nem an na frente. Nós vamos ver isso nas frases na aula de amanhã, certo? E aí eu falei para vocês que a gente ia ver os artigos. Esses são os dois que a gente utiliza para coisa que não é específico, né? Eles são indefinidos e são usados só no singular. E aí temos um último artigo, que é o artigo definido. Aí no inglês só tem um, não tem variação nenhuma, que é o the. Então esse artigo the. Há o som aí, né? A língua no dente por causa do TH. Então, the. E aí, eu vou utilizar ele para tudo que eu for falar que for específico, né? Eu dei o exemplo lá. Carolina trabalha em uma escola. Não falei qual escola, né? Agora, se eu falar o nome da escola, né? Josefina Bento. Carolina trabalha na escola Josefina Bento. Esse na escola mudou, né? Esse finalzinho a é porque é definido, é específico, certo? E aí, então, eu vou usar o the para tudo que for específico. Para tudo que eu der um nome, que eu falar é esse aqui, não é qualquer um, não. Aí eu uso esse artigo. E aí eu uso ele na frente de qualquer palavra que for específica. Ele não tem distinção. Ele é para singular e é para plural também. Então, esse aqui não tem preocupação nenhuma. Se eu estou falando algo que é específico, eu posso usar ele independente se a palavra é singular ou plural, tá certo? Nós vamos ver exemplos disso na aula de amanhã.
Então eu só introduzi, mas eu vou retomar isso aqui para quando a gente for ver as frases, né? Porque a gente vai aprender aí algo que vai utilizar isso. Então, quem tiver online aí, quem vê depois gravado também, comenta aí pra mim. Quem tem pavor do verbo to be? Já ouviu isso a vida inteira e não sabe para que serve? O que é esse verbo to be? Então, se alguém aí tiver medo, não sabe o que é, não sabe utilizar, nós vamos acabar com isso amanhã, tá certo? Ah, Bruna, mas nossa, sempre começa o inglês com o verbo to be? Ele é o verbo mais importante no inglês. Então, eu já vou adiantar isso. Ele é muito utilizado. A gente utiliza ele para muitas coisas. Então, e para muitos tempos verbais também dentro do inglês. Então, a gente precisa dele para falar inglês. Não tem como. A gente pode até não conhecer algum outro verbo, mas o verbo to be não tem como a gente não conhecer e não saber utilizar. Então, a gente vai começar a aprender o verbo to be, a primeira utilização dele amanhã, na aula de amanhã, e vamos acabar com esse medo do verbo to be e vamos aprender de uma vez por todas, tá? Amanhã vocês não vão poder falar mais, eu vi o verbo to be a vida inteira e eu não sei o que é isso. Amanhã vocês vão começar a saber o que é e para que utiliza, tá certo? Então, encerrando aqui a aula de hoje, lembrando que vai ter material complementar dessa aula lá no Telegram, tá certo? Então, acabando aqui, eu já vou mandar lá no Telegram. Se você não tá no canal ainda, faz o cadastro lá no link da minha bio, que eu vou te enviar o link para você entrar e pegar esses materiais da aula, para você conseguir praticar. Então, eu vou mandar aí as palavrinhas, né, as frases que a gente aprendeu com áudio para vocês praticarem bastante aí hoje, para a gente dar sequência na aula de amanhã, tá certo? So, see you tomorrow, ou see you next class, que é tomorrow. Então, vejo vocês amanhã às 10 horas da manhã, tá certo? E quem tá vendo gravado, assiste aqui a aula quantas vezes for preciso e não deixe de pegar o material lá no canal do Telegram, porque é muito importante para a prática de vocês e aprendizado e memorização, tá certo? Então, até a aula de amanhã às 10 horas. Bye, bye!